mas Deus tem cuidado de nós em todas as estações. Quero te convidar a estar em pé comigo, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Sou muito grato ao Senhor pela vida dos nossos pastores, pastor Jackson, pastora Kemi, os nossos pais espiritual, que tem nos concedido a oportunidade de vos transmitir a palavra nesta manhã. Todos os pastores amigos que intercedem, que clamam e que nos abençoam, nossa gratidão ao Senhor. E gratidão a todos vocês que colocaram como prioridade, entregar a primazia, o primeiro dia da semana, as primeiras horas do seu domingo, para oferecer ao Senhor o seu culto de louvor e adoração. E eu sinto Deus na casa. Você sente Deus aí? Aonde o Senhor está, sempre coisas novas acontecem. Então, ative o seu coração para isso. Aumente a sua expectativa do que você tem para dar a Deus. E pode ter certeza que Ele vai derramar sobre você algo poderoso. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Repita após mim: depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho, o seu filho, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos na sua presença. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Da mesma forma, Senhor, que tu ministraste ao meu coração, essa palavra há dias está queimando dentro de mim. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa compartilhar com os meus irmãos, e que nesta manhã tenha um coração contrito, aberto para receber aquilo que o Senhor tem para derramar. Que a tua presença seja real nessa casa, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus, e todos dizem amém. Podeis tomar os vossos assentos, queridos. Nós queremos ministrar nesta manhã sobre o tema: quando Deus prova, Ele mesmo provê. Você pode repetir após mim? Quando Deus prova, Ele mesmo provê. Dentro disso, eu quero compartilhar com vocês esse texto que é tão conhecido.
Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E para cada pessoa, Deus ministra de uma forma. Eu vim aqui para te dizer que essa palavra vai responder às suas orações. Você recebe? Você que tem clamado, você que tem buscado, você que tem pedido ao Senhor. Entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele muito vai te abençoar nesta manhã. A Bíblia diz que, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Nós estamos no ano da fé. E é impossível nós buscarmos coisas novas de Deus, coisas maiores de Deus, e não permitirmos sermos provados por Deus. Deus prova aquele a quem ama. Então, assim como Abraão, o pai da fé, esse homem que se tornou exemplo para todos nós, precisou passar por esse tempo de aperto, esse tempo de deserto, esse tempo de dificuldade na sua vida, esse tempo de prova, mas ele permaneceu fiel em todo o tempo. Eu não sei qual tem sido as suas provas, mas eu vim aqui para te encorajar: permaneça fiel, obedeça às instruções do Senhor. Para compreender Gênesis 22, que é o texto que está em apreciação para esta manhã, nós precisamos olhar para o contexto histórico e cultural desse tempo em que Abraão estava vivendo. Os povos que cercavam Abraão, eles praticavam sacrifícios de crianças, e isso era uma prática comum. Os deuses pagãos eram vistos distantes e também muitos exigentes, para que, quando eles ofereciam o maior sacrifício, maior era a esperança de um favor que eles recebiam dos deuses, o Deus com letra minúscula, os deuses desse mundo. Abraão conhecia essa cultura, por isso o pedido de Deus carrega sobre ele, sobre o seu coração, um peso enorme. Porém, desde o início, o texto nos deixa tão claro que isso era uma prova e não um ritual pagão. Aqui Deus começa a revelar o seu caráter. Ele conduz Abraão até o limite, pedindo para ele aquilo que ele mais amava, o seu filho, o filho da promessa, quem ele demorou pelo menos 25 anos para poder receber essa promessa. E agora Deus pede o seu filho em sacrifício. Deus não aceita sacrifício humano, em momento nenhum. Mas para mostrar que ele era diferente de todos os outros deuses, porque o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Você concorda com isso? Pode dizer glória a Deus aí? Deus não se agrada de morte, Ele se agrada de confiança. Repita após mim: Deus não se agrada de morte. Mexe com a pessoa que está do seu lado aí para despertar ele. Diga: Deus não se agrada de morte, mas Ele se agrada de confiança. Deus nos prova para ver o nosso nível de confiança que temos nele, o que Ele é capaz de exigir de mim, quando eu sou o suficiente capaz de demonstrar a Ele a minha confiança. Esse teste não começou no cume do monte, esse teste não começou no altar que Abraão preparava, esse teste começou no coração de Abraão. O nosso coração é primeiro a receber as provas que Deus coloca para que nós possamos passar. Veja, nós aprendemos um princípio poderoso, e o primeiro é: nem todos sobem ao monte. Diferentes níveis de fé. Nós aprendemos com a palavra do Senhor. Abraão disse aos seus servos, lê comigo no versículo 5, ou acompanhe na sua Bíblia. Abraão diz aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz iremos até lá para adorar. Níveis diferentes de fé. Nós estamos vivendo o ano da fé, e nós estamos crendo que estamos sendo trabalhados, ensinados, ministrados
a ter a nossa fé esticada, expandida pelo poder da palavra de Deus, a ter a nossa mente pronta para pedir coisas maiores, imaginar coisas maiores, buscar coisas novas da parte do Senhor. Nem todos sobem o monte. Os servos ficam ao pé do monte, junto aos jumentos, cuidando de coisas terrenas, de coisas naturais, de coisas rotineiras do dia a dia. Ali nós não vemos em Abraão fazendo uma rejeição dos seus servos, mas era o nível de acesso. Todos nós temos os nossos níveis de acesso. E como nós mudamos os nossos acessos? Através da nossa busca, através do nosso clamor, através da nossa liberalização, da nossa liberdade que damos a Deus no nosso coração. Liberalidade em tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando assim entendemos, nós conquistamos níveis maiores, experiências maiores, prateleiras mais altas. É o que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso não depende de Deus, isso depende de mim e de você. Repita após mim: isso não depende de Deus. Dá para melhorar, gente? Isso não depende de Deus, isso depende de nós, da nossa busca, da nossa confiança. Veja, o monte é lugar de silêncio, o monte é lugar de entrega, o monte é lugar de adoração sem explicações. Não tinha como explicar o que Abraão estava vivendo, não tinha como ele dizer: não, é desse jeito ou daquela forma eu aprendi. Não, era algo novo. Hoje, nesta manhã, o Senhor pode se manifestar na sua vida, ministrar no seu coração algo novo, para que você também tenha uma experiência nova na presença do Senhor. Há pessoas que caminham conosco até um certo ponto, até um certo limite, mas não conseguem ir além, porque para cada um Deus tem um chamado, para cada um Deus tem um propósito. Por isso nós não podemos termos relacionamentos que nos afastem do propósito do Senhor. Com quem eu ando, eu preciso decidir com quem eu vou caminhar, porque com quem eu caminho, eu tenho liberdade para compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e outras pessoas não estão prontas para isso. Eu preciso me livrar de amizades, de relacionamentos que não vão me aproximar do propósito. Então tem muitas pessoas que nós precisamos deixar ao pé do monte. Não podemos subir para o monte para uma adoração específica. O lugar do altar exige maturidade espiritual. Repita após mim: maturidade espiritual. Deus vem trabalhando conosco desde o final do ano a respeito desse tema, porque o Senhor quer que nós cresçamos, que não sejamos limitados às circunstâncias e aos cenários da vida. Não, que nós possamos crescer, conquistar coisas novas da parte do Senhor. Jesus também tinha os seus discípulos, e para alguns momentos ele tinha sempre 3 discípulos que ele chamava para perto de si: Pedro, Tiago e João. Lugares específicos que o Senhor ia, ele não levava os 12, mas eram todos discípulos, eram todos apóstolos. Mas para algumas experiências específicas, Jesus fazia questão de levar Pedro, Tiago e João. Tem momentos da sua vida que você não vai poder contar com a multidão. Tem momentos da sua vida que você não vai poder contar com toda a sua família, mas nunca você vai estar sozinho. Sempre Deus coloca ao nosso lado alguém que a gente possa abrir o coração, clamar ao Senhor juntos, porque sempre o Senhor nos dá companheiros de fé, homens e mulheres de fé. Todos os discípulos eram iguais, eram apóstolos iguais, mas eles tinham níveis diferentes de fé, e o Senhor fazia questão de separá-los em alguns dos momentos. Enquanto alguns ficam cuidando daquilo que é natural, preocupado com as coisas no horizontal, se esquecem do vertical. O monte é vertical, é a experiência com Deus, é olhar para cima. Muitos estão preocupados apenas com essa vida, apenas com essa rotina da vida. Vieram aqui para conquistar e lutam para isso. Conseguem trabalhar no dia de quinta, conseguem trabalhar no culto, nos horários de culto de domingo, conseguem se ocupar a semana toda. Esquecem que Deus os trouxe para cá não apenas para o horizonte,
mas também para acreditar que tem algo extraordinário, sobrenatural. Nós somos imigrantes com propósito. Deus nos trouxe a esse lugar para fazermos a diferença. Então, não perca, não troque o tempo que você tem para oferecer a Deus. Não deixe de subir o monte e ter uma experiência sobrenatural com Deus, para estar apenas ocupado com coisas dessa vida. Ali, aqueles servos precisaram ficar cuidando de coisas rotineiras. Hoje, Deus está convidando a mim e a você a subir o monte. A subir o monte. Só sobe ao monte os compromissados com o reino de Deus. Só sobe o monte aqueles que estão determinados a oferecer algo precioso ao Senhor. Segundo princípio que nós aprendemos, que a fé é provada quando Deus toca naquilo que nós mais amamos, para que não se torne um ídolo no nosso coração, para que não se torne um Deus no nosso coração, para que não se torne a prioridade, que não ocupe o lugar que só Deus pode ocupar nas nossas vidas. Quantas pessoas trocam pelo trabalho, pela família, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelo carro? É um absurdo. Mas tem pessoas que priorizam todas essas coisas e deixam Deus em segundo plano. O que eu puder eu faço, o que sobrar eu dou a Deus. Não, nós precisamos dar o primeiro para o nosso Deus. Ele é digno, Ele é merecedor, que Ele continue no centro do nosso coração em todos os momentos da nossa vida. Olha o que a Bíblia diz no versículo 1 ao versículo 3. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã, preparou o seu jumento, tomou consigo os seus 2 servos e Isaque, o seu filho, e depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Para pensar comigo. Um pai que estava vivendo o auge da sua vida, o momento mais feliz da sua vida. Deus lhe faz uma proposta. Deus pede para que ele sacrifique o seu próprio filho, o seu único filho. Nós não estamos falando de Ismael, porque Ismael não era o filho da promessa. Nós estamos falando de Isaque. Nós estamos falando de um filho maravilhoso. Nós estamos falando de um filho que era o orgulho daquele pai, o futuro daquele pai. E havia promessa, porque quando Deus dá aquela promessa para Abraão, Deus tira ele para fora da tenda e disse: olhe as estrelas do céu, conte-as se você puder, assim eu farei das suas gerações. Agora Deus dá um filho, mas o mesmo filho que Deus dá, Deus pede em sacrifício. Como fazer agora? Observe que quando um homem de fé se posiciona, ele não precisa pensar, ele não precisa orar, ele precisa obedecer. A Bíblia está dizendo que de manhã bem cedo, ele não se reuniu com os conselheiros da cidade, ele não reuniu a família para dizer: será que eu faço isso? Será que é Deus mesmo que está pedindo meu filho em sacrifício? Ele demonstra confiança inteiramente em Deus. E a Bíblia diz que de manhã, bem cedo, ele parte para poder obedecer à voz do Senhor. Deus pede Isaque, a promessa, aquilo que foi o melhor e o maior milagre da vida de Abraão. O futuro, ele coloca agora diante do Senhor. Primeiro, ele coloca no coração. Ele decidiu no coração. Então vamos, é isso que o Senhor quer, é isso que eu farei. Eu não sei o que você tanto ama na sua vida, mas se hoje Deus fizer para você a mesma prova que Ele fez com Abraão, você está disposto a entregar ao Senhor? Você está disposto e pronto, assim como estava esse homem que é o exemplo da fé? O Senhor pediu, ao Senhor eu darei. E Ele assentou isso no seu coração, Ele decidiu. Abraão não foi negociar com Deus. Ele poderia muito bem dizer: Senhor, eu não posso levar Ismael. Ismael eu não gosto tanto quanto de Isaque. A promessa é Isaque, Senhor. É quem eu amo tanto. O Senhor quer justamente aquilo que eu mais amo.
Não, ele não foi negociar, ele apenas obedece. Repita após mim: ele não foi negociar com Deus, ele apenas obedece. A fé verdadeira não discute com Deus, a fé verdadeira confia em Deus. Nós não estamos falando de uma fé morta, de uma fé fria, de uma fé colocada no canto. Não. Nós estamos pregando de uma fé viva. Nós estamos falando daquilo que Deus colocou dentro de você. Todos nós aqui temos o nosso limite de fé. O Senhor colocou uma porção de fé dentro de mim e de você. É eu e você que precisamos estar sempre colocando, sempre assoprando esse fogo, essa chama, mantendo o fogo de Deus aceso dentro de nós. A palavra do Senhor nos encoraja para isso. Deus nunca prova para nos tirar algo de nós, pelo contrário, para nos livrar de amar mais a bênção do que o abençoador. Porque muitas vezes nós trocamos o abençoador pela bênção que Ele nos deu. Senhor, eu pedi tanto, agora que tenho, deixa eu curtir isso aqui, deixa eu usufruir disso aqui. Não, o abençoador é melhor do que qualquer outra bênção que Ele nos der. A salvação precisa estar em primeiro lugar. Todos aqui têm certeza da sua salvação, amém? Glória a Deus. Isso precisa continuar aceso dentro de você. Esse é o nosso bem maior. As outras bênçãos que o Senhor pode nos dar são gifts, são presentes, e Ele está disposto a nos dar, desde que nós não colocamos a bênção em primeiro lugar, mas o abençoador no centro do nosso coração. Muitas vezes, no momento em que Deus permite situações que nos chamam de volta para o altar, Deus estava chamando Abraão de volta para o altar. Abraão, quero ver como é que está o seu coração, quero ver qual é o valor que eu tenho dentro de você, para lembrarmos-nos que a segurança que Ele nos oferece, os presentes que Ele nos dá, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos sim manter a nossa confiança em Deus, com gratidão, com alegria, celebrando tudo que temos e somos. Porém, a pessoa mais importante precisa ser o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, hoje e sempre. O nosso Deus é maravilhoso. Terceiro princípio que nós aprendemos: a fé caminha sem respostas, mas com esperança. A fé caminha sem respostas, mas com esperança. Veja o que o versículo 4 ao versículo 8 nos diz. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse a seus servos: fiquem aqui com os jumentos, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Olha a confiança deste homem. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha, pegou o holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa, a faca, nas suas próprias mãos. Caminharam os dois juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Isaque estava muito preocupado, porque ele sabia o que era um altar, ele sabia o que era um sacrifício, ele sabia o que era adoração, e que para adorar precisava de um sacrifício, mas o holocausto precisava ser colocado em cima dele um cordeiro. E Isaque não vê esse cordeiro e ele se preocupa, e ele começa a questionar o seu pai. Mas aí o pai tem uma palavra de sabedoria. Oxalá todos nós possamos também ter essa palavra de sabedoria. O cordeiro para si, Deus proverá. O documento está difícil, mas Deus proverá. O emprego está difícil, mas eu vim aqui para te dizer: Deus proverá. Mas a família está passando por uma turbulência, Deus proverá a saída. É o nosso Deus, nós precisamos confiar. A caminhada até o monte foi longa, deu tempo suficiente para ele se arrepender.
3 dias dava tempo suficiente para voltar para trás. 3 dias dava tempo suficiente para reclamar. 3 dias era muito tempo. Mas ele estava em silêncio, confiando que o Senhor era o seu provedor. Sabe, nós precisamos ter esse peso no nosso coração, essa confiança. Acreditar que o Senhor é poderoso. Não o peso do problema, do desânimo, da dificuldade. Não, nós precisamos declarar: nós voltaremos. Passaremos pelo deserto, mas voltaremos. Passaremos pelos apertos da vida, mas voltaremos. Acreditar que é um período, que é um tempo, mas que nós voltaremos. Ele não sabia como, mas sabia quem estava conduzindo os seus passos. Ele não sabia, não estava escrito. Deus não revela o filme da nossa vida. Ele libera pequenos flashes, não é? É como numa estrada, você vê as setas, direita, esquerda, lombada, você vai vendo sinais. Deus vai liberando sinais dentro dos nossos corações para continuarmos caminhando. Nunca o Senhor vai revelar tudo para você, mas nunca vai te deixar sozinho. Então continue pedindo ao Senhor resposta, e Ele vai continuar te dando sinais. Ele não sabia como seria, mas ele sabia que estava sendo conduzido por uma mão forte e uma mão poderosa. A fé não precisa entender tudo para continuar crendo, para continuar andando, prosseguindo. Ela sustenta no caráter de Deus. Ela se sustenta no caráter de Deus. A nossa fé é sustentada pelo caráter de Deus. Quando nós colocamos no coração dizendo: eu vou obedecer ao Senhor, custe o que custar, eu não abro mão do propósito, pode ficar descansado. O Senhor vai cuidar de você. Quando limitações, diagnóstico, como foi meu caso, a sentença médica que eu recebi, era para parar na beira do caminho, era para desistir, mas a fé me mantém em pé, crendo que o Senhor é poderoso para cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar do propósito que Ele tem para mim. Não são as notícias difíceis que vai nos afastar do propósito de Deus. A fé continua dizendo para mim e para você, e que seja um grito dentro da sua alma: Deus proverá. Você pode repetir após mim: Deus proverá. Aleluia. Mesmo quando o corpo está sem limites para poder fazer muitas coisas, a fé permanece firme dentro de mim e dentro de você. Nós estamos falando de uma fé viva, nós estamos falando de uma fé ativa. Nós não podemos ser passivos, nós precisamos ser filhos de Deus ativos no seu reino. Quarto princípio, nós aprendemos que Isaac aponta para Cristo, dentro de uma revelação progressiva, porque tudo que Isaac viveu estava sendo um anúncio de como seria a salvação que chegaria para nós e para toda a humanidade. Veja, enquanto o texto vai avançando, nós percebemos que Isaac não é apenas um personagem histórico, não é apenas uma história, não, é muito mais do que isso, é um sinal profético. Repita após mim: Isaac não é apenas um personagem histórico, mas é um sinal profético. São sinais que Deus estava falando, mostrando, ensinando toda aquela nação. Veja, ele era o único filho e ele era amado. Ele carrega a lenha do sacrifício sobre si, assim como Jesus carregava a sua cruz também. E também Jesus era o filho, o seu único filho, o filho amado de Deus. Ele sobe o monte voluntariamente, da mesma forma que o nosso Cristo fez por nós. E a pergunta era: onde está o Cordeiro? E é maravilhoso porque no Novo Testamento essa resposta vem através de João Batista. E vocês sabem da experiência do Rio Jordão, quando João estava para batizar as pessoas e Jesus foi até ele. E aí João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Aqui ainda não vemos tudo, mas começamos a perceber que Deus estava preparando algo maior, algo melhor, para revelar a toda a nação. O cenário estava sendo preparado por Deus.
para ensinar através dessa experiência de Abraão, o pai da fé, dessa promessa, desse filho amado, Isaque, que estava sendo colocado para poder ser oferecido ao Senhor. Em quinto lugar, nós aprendemos que a entrega no altar revela Jeová Jirê, o nosso provedor, Jeová Jirê presente. Olha o que a Bíblia diz no versículo 9 ao versículo 14. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou dos céus: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, respondeu ele. Não estenda a sua mão contra o rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não negou para mim o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso com o chifre em um dos arbustos. Foi até lá, tomou o carneiro para sacrificar em holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz o monte do Senhor. No monte do Senhor se proverá. Atitude de fé. Ele não precisou sacrificar o filho no físico, mas ele sacrificou no seu coração. Ele estava disposto a ir no limite de Deus, a entregar tudo que ele tinha. Ele deu o seu melhor ao Senhor. Ele se rendeu em adoração. Veja, na nossa adoração não podemos dar partes daquilo que temos e somos. Nós precisamos entregar tudo no altar do Senhor. Nós aprendemos com Abraão. E quando nós aprendemos com Abraão e praticamos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, pode ter certeza, o nome do Senhor será glorificado e nós seremos recompensados. Obedecer e construir o altar dependia de Abraão. Isso não dependia de Deus. Tem coisas que nós precisamos fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. No momento exato, no momento em que não tinha mais o que ele pudesse fazer, porque o que estava nas mãos dele ele fez. Ele obedeceu, ele caminhou 3 dias, ele deixou no pé do monte os moços e o jumento, ele levou a faca, ele levou as brasas, ele levou a lenha, mas ele não tinha o principal para poder oferecer o sacrifício. Ele não tinha o carneiro, ele não tinha o cordeiro para sacrificar. Mas no momento exato, Deus interveio. Deus intervém no momento em que nós mais precisamos. Eu costumo dizer que Deus mais reage do que age. Você precisa dar o primeiro passo e acreditar que Deus estará do seu lado para te sustentar. Nós estamos subindo, estamos numa escada. Acredite, dê o próximo passo, que o degrau vai estar lá. Por atitude de fé, não duvide, mas creia, Deus é o nosso provedor. O cordeiro já estava lá esperando. A provisão nunca foi improvisada. Nós temos o plano B, plano C, plano qualquer outro plano. Deus só tem um plano. Deus só tem uma vontade. Ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Era surpresa para Abraão e para Isaque. Onde está o cordeiro? Mas para Deus não era surpresa. Deus já sabia que o cordeiro estaria ali preparado para poder ser imolado, para que o sacrifício fosse completo. Deus não aceita sacrifício pela metade. Isso é forte. Deus não aceita sacrifício pela metade. Vamos descer, não tem sacrifício porque não tem cordeiro, então vamos voltar. Não. Deus não aceita sacrifício pela metade. Vá até o fim. Vá até o fim acreditando que Deus é o seu provedor. A provisão nunca será improvisada. A provisão vem na hora certa. É no tempo de Deus, é na plenitude do tempo, no momento certo, o Senhor se manifestará na sua vida, na sua casa, no seu PG, no seu trabalho, na sua empresa. Acredite, o Senhor é o nosso provedor. Deus impede o sacrifício de Isaque e revela o seu nome, o seu poder. O Senhor proverá. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua família, que nos momentos em que você estiver desesperado, olhando à sua volta, fazendo o que Abraão fez, você leu comigo, ele amarrou o seu filho,
Tem muitas ofertas que nós oferecemos a Deus que precisam ser ofertas amarradas. Se deixar solta, a oferta foge. Amarrar no coração, determinar, isso me custa, eu nunca fiz isso me custa, eu preciso amarrar, mas eu não vou deixar escapar, isso faz parte da minha adoração. Então o Senhor será glorificado através da sua vida e da sua atitude de fé. O que Deus não permitiu que Abraão fizesse com seu filho, Ele mesmo fez por mim e por você por amor a nós. Ele se entregou. No Moriá, Deus disse, não toque no menino. No Calvário, Deus entregou o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Eu te pergunto, você é agradecido pelo sacrifício que Jesus fez por mim e por você? O sacrifício não poderia ser parcial. Jesus no Getsemane, ele chora, transpirando sangue, e ele dizendo, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas faz a sua vontade. Ele foi até o fim. Ele aceitou ser sacrificado por mim e por você. Quem merecia estar lá era eu. Quem merecia estar lá era você. Mas Jesus ofereceu por mim e por você um sacrifício pleno, completo. Isaac não precisou ser morto, mas Jesus precisou ser sacrificado. Isaac teve um substituto. Ele teve um cordeiro. Ele teve um carneiro que resgatou a sua vida. Nós também tivemos Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós temos livre acesso para entrar na presença do Senhor. Hoje nós estamos sendo convidados a subir o monte, a não ficar ao pé do monte, não ficar preso como aqueles meninos ficaram, cuidando de jumentos, cuidando de coisas mortais e passageiras. Nós precisamos subir ao monte. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Hoje eu e você temos liberdade para entrar na presença do Senhor confiadamente. Deus tem níveis elevados para mim e para você. Isso não depende de Deus, isso depende de mim, depende de você. Depende da nossa busca. Quanto nós queremos de Deus, quantos nós estamos disponíveis para poder ouvir a voz de Deus. Não limite o poder de Deus, Ele é todo poderoso. Gênesis 22 não está falando de perda, mas está falando de redenção. Repita após mim, Gênesis 22 não está falando de perda, mas está falando de redenção. Não fala de um Deus que exige tudo do homem, me dá tudo, se esvazie de tudo. Não, o nosso Deus é aquele que deu tudo de si mesmo. E vocês conhecem o livro de João, que a Bíblia diz que por amor Deus deu o seu único filho para nos resgatar. O que nós damos para Deus? O que nós temos oferecido a Deus como sacrifício? Qual é? Talvez para muitos diga, o meu sacrifício, pastor, é vir na igreja quinta, terças no PG e domingo na igreja. É um sacrifício muito grande. Será que é só isso que você tem para dar a Deus? Será que isso é um sacrifício tão grande comparado ao amor de Deus? Será que Abraão não nos inspira como um homem de fé a oferecer algo mais a Deus? A caminharmos a segunda milha, a oferecermos algo com mais excelência no reino de Deus? Oxalá essa palavra possa me despertar e despertar a todos vocês que aqui estão presentes, e despertar os irmãos que estão também nos ouvindo do outro lado da tela, no online, que nós possamos estar dispostos a oferecer algo novo a Deus, algo melhor ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e todo o louvor. Se você hoje está subindo um monte, e você venha me dizer, pastor, o meu monte está muito difícil, talvez pior do que o de Abraão. Difícil, pastor, estou passando por um momento de aperto. Eu quero te dizer, lembre-se, o mesmo Deus que permite a prova, Ele já preparou a provisão para você. O mesmo Deus que nos permite passar pela prova é responsável para ser o nosso provedor. Jeová Jirê, Ele continua reinando. Ele vê antes de tudo, Ele sabe todas as coisas, Ele age no tempo certo. Acredite, no momento certo Ele vai se manifestar na sua vida de uma forma poderosa. Ele transforma provas como essa que nós estamos sendo ministrados em grandes testemunhos. Abraão foi considerado o pai da fé, por uma atitude tão nobre de entregar a Deus tudo o que ele tinha.
Quero te convidar a estar em pé, por gentileza. O salmista Davi dizia: não oferecerei algo a Deus que não me custe nada. O que oferecemos ao Senhor precisa custar-nos algo, precisa ter valor. Eu preciso abrir mão de coisas para me render aos pés do Senhor. Subir ao monte não é o convite para alguns, não é para os líderes, para os pastores, para quem já tem mais de 10 anos de cristão, 20 anos, 30, não. O convite para o monte é para todos que aqui estão. Todos nós podemos ter uma experiência nova em Deus hoje. A fé é para agora, não é para amanhã, não é para depois, é agora. Nós só temos em mãos o aqui e o agora, o hoje. O amanhã está nas mãos de Deus. Não sabemos do nosso futuro, mas o nosso Deus sabe de todas as coisas. Qual é a resposta que você tem para Deus? Qual é a resposta que você tem para o Espírito Santo hoje? Você está disposto a subir o monte? Você está disposto a erguer um altar ao Senhor? Isso só eu e você podemos fazer. Louvor, suba ao altar, por gentileza. O que você tem hoje para oferecer a Ele? Um pedido, um louvor, uma adoração, uma gratidão, uma rendição. Deus nos prova por amor. Entenda que o que você está passando é porque o Senhor quer que essa prova, essa dificuldade, é para extrair de mim e de você a nossa melhor versão. Não é para nos colocar para baixo, não é para nos derrubar, não, é para extrair de nós a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão não surge na festa, não surge nos dias de alegria, mas são nos momentos de prova, de teste. Sabe, Deus do céu, Ele está olhando para você, está provando você. Qual a resposta que você vai dar pela prova que Deus está dando para você? Vocês lembram da história de Jó? O fato real da vida de Jó, as experiências reais que Jó viveu, dono de tantas coisas, o homem mais rico do Oriente. Deus tira tudo, mesmo assim ele permaneceu fiel, provando que Deus era o centro do seu coração. Mesmo com um caco de telha se raspando, ele continuou adorando a Deus. O que você precisa para adorar a Deus? Quantas pessoas já me procuraram dizendo: se Deus tirar o senhor da cadeira de rodas, eu vou servir a Deus também. Pessoas que estão dependendo de milagres na vida de terceiros para poder servir a Deus. Pessoas que valorizam muito mais a bênção do que o abençoador. Eu quero o meu milagre, eu espero o meu milagre, mas eu não troco o meu milagre pelo meu abençoador. Quantas pessoas têm feito tanto negócio com Deus,